A palavra dislexia, derivada do grego, dis, que remete à dificuldade, e lexia, que se refere à linguagem. Esse distúrbio compromete a capacidade de aprender a ler, escrever, a fluência e compreensão das palavras. Para falar sobre a dislexia, o Saúde em Dia convidou 3 especialistas para abordar o assunto de forma multidisciplinar. A palavra dislexia foi usada pela primeira vez no século XIX, mas só com o passar dos anos que houve um aprofundamento sobre esse distúrbio. Com as descobertas por meio da ciência, é possível entender que a intensidade e a quantidade dos sintomas gerados pela dislexia são diferentes em cada pessoa. Além disso, é importante frisar que ela não está associada ao grau de inteligência. É nas salas de aulas que os professores identificam o transtorno. Ele atinge entre 5% e 17% da população mundial. Isso de acordo com a ABD, que é a Associação Brasileira de Dislexia. A psicóloga e neuropsicóloga Helenice Aredes fala sobre as possíveis causas, como a dislexia começa a se manifestar e como é feito o diagnóstico. A dislexia, ela está enquadrada dentro da classificação dos transtornos mentais como um transtorno do neurodesenvolvimento. Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles vão afetar o desenvolvimento do indivíduo, né? E que geralmente eles são diagnosticados na infância, embora eles podem também ser diagnosticados na vida adulta. Dentro desses transtornos do neurodesenvolvimento, que vão afetar esse curso normal do desenvolvimento humano, a gente tem os transtornos específicos de aprendizagem, que são transtornos que eles podem ser classificados com dificuldades na leitura, escrita e operações matemáticas. A dislexia é um termo que é usado para poder falar sobre os transtornos específicos de aprendizagem, principalmente com dificuldades em leitura e também com prejuízos em escrita. Então esse termo ele é utilizado para poder falar desses transtornos específicos de aprendizagem. Embora a dislexia ela seja diagnosticada só em idade escolar, que a gente considera assim, a idade escolar é quando a criança ela já está no nível de alfabetização, né? Então é a partir dos 6 anos. Então quando ela entra nessa idade escolar de 6 anos, a gente vai, o diagnóstico ele vai ocorrer por volta de 8 anos. Porque a gente tem que entender que todos os esforços foram realizados para que aquela criança ela tenha a aquisição das habilidades acadêmicas e ainda assim os sintomas prevalecem. Então a dislexia ela não está ligada a um insucesso escolar no intuito de ir numa escola inapropriada ou um ensino inapropriado. Né? Embora a criança ela apresente as dificuldades, ela vai ter todo esse esforço, vai ter o reforço escolar e ainda assim ela vai ter dificuldade em adquirir as habilidades. Então, mesmo que o diagnóstico é feito nessa idade, a gente já consegue perceber sintomas nas crianças pré-escolares, que são as crianças que estão nessa faixa etária de 3 a 5 anos, onde elas vão ter o contato com o início das habilidades acadêmicas que são necessárias para o desenvolvimento da leitura e da escrita. A gente entende que cada criança tem seu tempo de desenvolvimento, mas a gente tem que observar os marcos que estão ligados ao desenvolvimento humano. Então, dentro daquele marco, daquele período, a criança ela vai se desenvolver. Algumas se desenvolvem um pouco mais lento, outras são mais precoces, mas a gente tem que observar esses marcos. Então, o principal marco de linguagem que a gente tem que observar se a criança ela tem um atraso de linguagem, do desenvolvimento da linguagem oral, que é da fala. Né? Esse atraso a gente pode entender assim, que até 2 anos a criança ela já começa a fazer frases curtas, combinando pelo menos 2 palavras. Se a criança ela demora muito a falar, né, a gente já pode considerar um fator de risco, né? Na verdade é um sinal que a gente tem que observar. Né? Se nessa faixa etária também, de 3 a 5 anos, que é essa idade onde a criança começa a aprender as letrinhas, os números, começa a aprender a contar, começa a aprender a decodificar, entender que a letra S tem o som de S e ela se chama S. Nessa fase ela começa a aprender isso. Então tá ligado também à decodificação auditiva.
né? Então, se ela, nessa faixa etária, ela começa a ter muita dificuldade em aprender o nome das letras, em aprender o som das letras, dificuldade de contar, de identificar os números, dias da semana, de identificar as letras do próprio nome, é um sinal que a gente possa observar que pode indicar uma dificuldade de aprendizagem. Mesmo havendo todos os esforços para com que aquela criança aprenda, ainda assim ela tem dificuldade. E ainda assim ela está aquém daquela faixa de desenvolvimento, de aprendizagem. Então a gente pode começar a levantar, são sinais de risco, que a gente começa a observar aquela criança. Outro sinal também é que a criança ela tem dificuldade com rimas. Então, nessa faixa etária de infância, tem muitas rimas infantis, de músicas. Então, às vezes, a criança tem dificuldade de aprender a rimar ou de aprender a identificar essas rimas. Então, também é um sinal que a gente tem que observar. Outros fatores de risco que a gente precisa considerar é a presença de outras pessoas na família com diagnóstico de dislexia ou, como às vezes não se é diagnosticado, pessoas com dificuldade de aprendizagem de leitura, que às vezes ainda não receberam o diagnóstico, mas podem ter o diagnóstico de dislexia. Porque a dislexia ela é de origem genética, biológica, com uma interferência muito grande do ambiente. Como a família, geralmente alguém pode ter dislexia ou alguma dificuldade de leitura, costuma-se também o ambiente ser um pouco mais empobrecido em relação a esses estímulos de leitura, de escrita. Então, a criança ela já tem um gene candidato ao desenvolvimento de dislexia. Nesse ambiente que é um pouco mais empobrecido, pode sim ter, como se fosse assim, um ambiente perfeito para se desenvolver a dislexia, essa dificuldade de aprendizagem relacionada, né, a essas habilidades que nós estamos falando. E outro fator de risco também é a prematuridade, o baixo peso ao nascer e o uso de tabaco pela mãe durante a gestação. São fatores que também estão muito correlacionados à presença de dislexia. A gente tem que considerar o ambiente, porque esse ambiente também ele vai fazer com que esse potencial se manifeste. Não existe uma prevenção, né? Mas eu consigo estimular a criança. Se eu noto essas dificuldades nessa faixa etária de 3 a 5 anos, eu já consigo estimular para que a gente não tenha tantos prejuízos. Mas a gente entende que é algo que vai afetar o desenvolvimento dessa criança mesmo, né? Então a gente precisa observar esses sinais que ela já começa a dar lá no início da aprendizagem, quando ela vai ter contato com letras, números, com o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, que a gente vai começar a ter esses sinais. Se a gente observar que ela está tendo um pouquinho de dificuldade, aí a gente entra com estímulo, que seria um reforço escolar, que seria o acompanhamento com fonoaudiólogo, porque às vezes a criança, outro sinal também, a criança, mesmo tendo o desenvolvimento da linguagem oral, ainda assim fazer muitas trocas, falar errado. Então é nessa hora que a gente precisa encaminhar a criança, principalmente para o fonoaudiólogo, porque ele vai conseguir trabalhar essa consciência fonológica, que ela entender que tal letra tem o tal som, né? Entender que aquela letra se chama A, se chama B, né? Então o fonoaudiólogo vai ajudar muito nesse desenvolvimento da linguagem. Outra dificuldade também seria ao escrever, a criança escrever as palavras todas juntas ou ainda ou ainda espelhar, que é quando a gente escreve ao contrário, né? Porque quando a criança está na pré-alfabetização, isso ainda é comum, né? Porque ela ainda está aprendendo e adquirindo habilidades relacionadas à escrita. Mas se ainda ela já está na alfabetização, ela já deveria conseguir escrever a letra da forma correta, ela ainda espelha, também é um sinal que a gente tem que observar. Geralmente esses diagnósticos, eles são concluídos diante de uma avaliação multidisciplinar, né? Então, a gente pode ter os dados da escola, pode ser realizado também uma avaliação neuropsicológica para a gente compreender se o funcionamento neurocognitivo daquela criança está compatível, né, com a dislexia. E aí a gente faz esse acompanhamento multidisciplinar. Então a fonoaudióloga também, ou o fonoaudiólogo, tem um papel muito importante, porque ele vai fazer uma avaliação de linguagem para ver também se é compatível. E aí a gente conta com toda a equipe multidisciplinar. E também com o psiquiatra ou o neuropediatra,
que vai trabalhar com a gente, um psiquiatra da infância e adolescência, que vai trabalhar nesse diagnóstico. Então a gente vai observar, não é porque o diagnóstico é feito por volta de 8 anos que a gente não vai fazer nada a respeito. Então se a gente já observa esses sinais na idade pré-escolar, a gente já pode começar com esses estímulos. A gente já pode começar com a intervenção fonoaudiológica, a gente já pode começar com a intervenção neuropsicológica para ajudar a criança a adquirir aquela habilidade acadêmica que ela está tendo um pouco mais de dificuldade do que as outras crianças. O TDAH, ele também é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele pode sim afetar na aprendizagem escolar. Só que ele é muito diferente da dislexia, então os sintomas são totalmente diferentes. Então o que a gente pode observar? Como eu disse, a dislexia ela pode sim se manifestar junto com outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então pode ocorrer comorbidades. Então podem ocorrer crianças que são diagnosticadas com dislexia e que também possuem TDAH. Então a gente tem que observar que, embora o TDAH possa ocasionar dificuldades na aprendizagem, são transtornos distintos, que possuem sintomas totalmente distintos, embora estejam no mesmo grupo de classificação. Então por isso que é importante o olhar do profissional que trabalhe com o desenvolvimento infantil para que a gente consiga diferenciar e compreender melhor qual que é o problema daquela criança, para assim a gente conseguir ajudá-la a se desenvolver. É necessário que a criança ela receba o acompanhamento de acordo com a necessidade, porque senão ela vai ter um prejuízo muito grande em relação às habilidades acadêmicas. E esse prejuízo vai ser tanto na infância, na adolescência e na vida adulta. Então ela vai ter dificuldade em adquirir essas habilidades que são necessárias para leitura e escrita. Né? Então, pode ocorrer evasão escolar, né? A criança ela pode, mesmo que ela não pare de frequentar a escola, vai ser aquela criança que às vezes ela não vai ter interesse, ela não vai conseguir aprender. E isso pode ter vários prejuízos, inclusive prejuízos sociais. Né? Então, é bom que se tenha esse olhar sobre essas habilidades que nós estamos falando, para que a criança consiga ter esse acompanhamento para que ela se desenvolva. Com o diagnóstico, é possível dar início a todo o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. O fonoaudiólogo tem um papel muito importante nesse processo. E é sobre isso que vamos falar no próximo bloco. A dislexia é um transtorno que pode ser tratado e possui melhores resultados quando descoberto o quanto antes. Por isso a importância de ficar atento aos sinais para o diagnóstico precoce. A fonoaudióloga Viviane Lopes Baião listou uma série de características que devem ser observadas desde cedo, caso exista alguma suspeita. A dislexia ela traz um distúrbio principal nas habilidades fonoaudiológicas. E esse distúrbio, o que acontece? O cérebro da criança que tem a dislexia, ele não consegue reconhecer os sons da fala, né? Ele não reconhece os sons das letras, propriamente dita. E traz muito prejuízo, porque a criança não consegue decodificar esse som para a grafia. Então ela tem uma dificuldade muito grande nessa grafia, nesse reconhecimento de sons. E a fonoaudiologia vai estar ajudando ela a trabalhar essa consciência fonológica. A dislexia ela tem uma dificuldade caracterizada na linguagem receptiva, na linguagem expressiva, oral ou na escrita, que podem trazer dificuldades na leitura, na soletração, né? Essa criança tem dificuldade na memorização. Então o fonoaudiólogo ele vai fazer essa avaliação da linguagem e vai trabalhar em cima daqueles déficits que o indivíduo apresentou. A criança, para fechar um diagnóstico de dislexia, é com 7 anos de idade, porque ela precisa de estar inserida nesse ambiente escolar. Ela precisa passar por processo de alfabetização, para assim perceber algum distúrbio, né? Alguma dificuldade que a criança apresenta nessa escrita, nesse processo mesmo de alfabetização. O professor é de um papel fundamental na nossa pesquisa. Os professores de pré-escola, principalmente as creches, onde as crianças estão iniciando a sua vida acadêmica, porque é lá que eles vão perceber como essas crianças estão. Existem 10 sinais precoces, né?
que já foram desenvolvidos, que eles têm, se a criança apresentar esses sinais precoces, ela tem uma chance de 90% a 80% de desenvolver a dislexia futuramente. E esses sinais, eles são muito claros nas crianças, e são eles: histórico familiar, né? Aquela família que os pais não deram conta do ambiente escolar, que não conseguiram finalizar os seus estudos, tem dificuldades, né, em âmbito escolar. O segundo sinal é o atraso de fala, que está muito frequente na dislexia. 85% das crianças que tiveram atraso de fala ou trocas fonêmicas, né, que adquiriu a fala, mas ainda troca, faz inversão de fala, elas podem no futuro apresentar uma dislexia. O outro é nomeação, aquela criança que esquece como que chama, você pergunta para ela o que é isso daqui, ela fala, escreve, é azul, mas ela não consegue falar o nome. Se percebe que tem uma dificuldade nessa nomeação de objetos. Então, tem alguns sinais que a criança vai passando, né, para a escola e para os pais. O quarto é sequência. Muita criança ela tem dificuldade nessa parte de sequência, ela começa a contar e não dá conta de contar 1, 2, 3, 4, ela já pula, ela não consegue fazer essas sequências de dias da semana, o mês do ano. Então são habilidades que a criança ela tem que estar adquiridas com 3 anos e meio a 5 anos. O quinto sinal precoce é aquela criança que tem dificuldade espacial. Ela vai montar um quebra-cabeça, ela tem dificuldade em conceitos de perto, longe, grande, pequeno, em cima, embaixo. Então ela apresenta essas dificuldades. O sexto sinal são as trocas fonêmicas, como eu havia falado lá em cima. Às vezes a criança adquiriu a fala, né? Só que ela persiste erros, trocas fonêmicas acima de 2 anos. Elas fazem inversão de sílabas, omissões também. Um exemplo, a criança vai falar mala, ela fala lama, mapa, ela troca alguma dessas letrinhas, então pode ser alguns sinais também que são riscos, né? O sétimo sinal são aquela criança que tem a coordenação motora inadequada, aquela criança que esbarra muito, cai, desastrada, né? Que vai pegar um lápis, não consegue fazer a pega direito do lápis. Isso acontece muito, a gente vê muito no início, né, do pré-escolar, mas com o tempo a criança vai adquirindo essa habilidade. Agora, os riscos da dislexia é que essa criança persiste essas dificuldades. A professora dá a oportunidade de aprendizado e a criança não consegue fazer a pega direita, ela vai pintar, ela força o pincel, ela vai colorir, ela colore fora rabisca, né? Não coloca dentro dos limites. Então, a gente vai observando esses sinais também na coordenação motora, né? Ela tem aversão a palavras, são crianças que você dá um livro para ela já deixa o livro para lá, ela não gosta de historinhas, porque ela não consegue decodificar aquela letra, para ela não faz sentido aquela letra. Então o livro vai ser muito difícil para ela também. E um outro também fator é a memorização. São crianças distraídas, são crianças que você vai esquecidas, né? Você pede a criança para pegar alguma coisa, no meio do caminho ela esqueci o que é mesmo? Então, são crianças que vêm apresentando esse déficit de memorização, não conseguem reter informação também. E por último, são crianças que apresentam dificuldade em rimas. Elas não conseguem rimar, para ela é muito difícil essa habilidade. Então já são sinais que as professoras, os pais, o pediatra, né, pode ficar atentos, que a criança ela vai apresentando antes de 7 anos. Pode ser que possa apresentar esses sinais e não ser dislexia, mas a gente já está prevenindo para um transtorno de aprendizagem. A gente já está fazendo uma intervenção precoce, uma avaliação precoce dessa criança para não trazer prejuízos a essa vida acadêmica dela. A dislexia, ela não é um ponto final, né, o diagnóstico.
Não, ela é um início mesmo de um tratamento, de uma intervenção. E ela é muito confundida com a doença. E ela não é uma doença, e sim um funcionamento peculiar do cérebro, né? Nesse processamento da linguagem. Ao contrário que muitos pensam, né, que tem baixa inteligência, não, ela tem uma dificuldade apenas no processamento dessa linguagem. Com o tratamento adequado, essa criança vai conseguir lidar com essas dificuldades, superar, desenvolver métodos para conseguir lidar com essas dificuldades que ela está apresentando, né? Às vezes as mamães ficam tristes, né, por receber um diagnóstico, mas eu vejo um diagnóstico como um início, uma partida ali para a família saber lidar com o que a criança está apresentando. Muitas mães acham que a criança tem preguiça. Ah, esse menino é preguiçoso, esse menino não está conseguindo. Não, ele é igual ao pai dele. Então é bom a gente sempre rever essas questões, né? O quanto mais cedo. Ver que sua criança está com alguma dificuldade a nível escolar ou atraso de fala, procura saber, né? Não existe essas coisas de preguiça. A criança não tem preguiça, ela pode estar com alguma dificuldade que a gente não consiga identificar. Então, quanto mais cedo, é melhor. Daqui a pouco vamos falar sobre o processo de aprendizagem e aquisição das habilidades em crianças com dislexia. Voltamos já. O acompanhamento multidisciplinar precisa estar presente durante todo o desenvolvimento. Quem fala mais sobre isso é a neuropsicopedagoga Daniela Miranda. A neuropsicopedagogia, ela é um conjunto de neurociências, psicologia e educação, tá? Com ênfase no estudo da aprendizagem do ser humano, tá? Então, o que ela estuda? Ela estuda como o cérebro do ser humano aprende, como que funciona esse processamento, né? Então, quando você me pergunta assim, como que você faz para fazer essa abordagem de uma criança que chega no consultório com dislexia, né? A primeira parte é a gente descobrir se essa criança teve otite, porque a gente precisa saber se essa criança ela está escutando bem, né? Descartada essa possibilidade, a gente procura saber se a criança tem algum problema no DPAC, que é o processamento auditivo central, né? Se ela escuta a informação e se essa informação ela é processada corretamente como tem que ser feito, né? Então, por exemplo, quando a criança escuta o som da letra V, ela precisa entender como que é foneticamente esse som, né? Então, quando a criança ela tem essa dificuldade, quando ela não sabe separar a letra do som, quando ela não entende que foneticamente a letra V ela tem o som de V e a letra F ela tem um sonzinho do F, ou ela fala faca ou vaca, né? Então, a primeira parte é a gente entender como que está funcionando esse sistema de processamento do que ela está ouvindo, né? Descartada essa possibilidade, a gente começa a fazer a investigação do que diz ensino-aprendizagem, né? Então, a criança chega, a gente sabe que o nosso alfabeto ele é fonético, então ele precisa entender primeiramente os sons. São partes, né? A gente divide em partes. Então, ele precisa conhecer o som, ele precisa conhecer a letra, depois ele precisa conhecer a sílaba e depois a palavra, né? Hoje em dia, existem vários métodos de ensino, mas a gente precisa entender naquele processo como que esta criança aprende. Então, se a mãe chega aqui no consultório com queixas que a criança ela está tendo trocas, que a criança ela não consegue fazer rimas, que ela tem uma dificuldade motora, que ela não está escutando direito o que a mãe está falando, que ela está tendo um quadro de desatenção, esse é o primeiro ponto de partida para a gente fazer essa investigação, né?
Então a gente faz essa investigação, a gente faz o checklist, a gente vê quais áreas que mais está afetando esse atraso na criança e a gente encaminha para o profissional adequado, né? O profissional adequado para trabalhar com a criança com características, com sintomas ou com diagnóstico de dislexia é a equipe multidisciplinar. Porém, o fonoaudiólogo tem um papel importante, né? A gente sabe que o fonoaudiólogo, para quem tem dislexia, tem um papel importante porque a criança precisa entender esse contexto de como funciona o sinal e como funciona o som da palavra, né? Então, a partir disso, a gente distribui as funções para cada profissional. É importante a equipe multidisciplinar porque cada um trabalha na sua área. E nessa questão, a gente tem um conjunto, a gente faz a soma do quebra-cabeça, né? Porque uma criança com dislexia, ela pode ter um sintoma de depressão, né? Ela como está muito associada à questão da leitura e da escrita, ela fica aquém um pouco das crianças que são os pares na escola, né? Então, o que acontece? Ela pode sofrer bullying, ela pode sentir desprezada, ela pode ter um pouco de depressão. Então, isso tem que ser trabalhado. E com quem que vai ser trabalhada essa área? Por exemplo, a psicologia, né? Vai trabalhar essa área, vai preparar essa criança, né? Porque, por exemplo, quando o professor pede para ler um texto, a criança que não tem a característica da dislexia, ela lê com 15 minutos e ela consegue processar e absorver essa informação. Mas a criança com dislexia, ela vai ter um tempo maior, ela precisa de um tempo maior para poder absorver essa informação. Porque, na verdade, o que acontece? Existe, quando você recebe essa informação, está ativando os neurônios. E eu costumo dizer aqui que a gente tem várias caixinhas, né? E quando ativa esses neurônios, o sistema tem que transmitir a informação por igual. Quando a criança tem dislexia, esse processo é um pouco diferente, porque a informação ela chega aos poucos, né? Ela vai obtendo essa informação, mas e o processamento dessa informação? Como que ele está? Né? Como que ela está entendendo? Será que aquilo que está sendo passado ou aquilo que ela está lendo, ela está processando de acordo com aquilo que precisa ser processado? Então, o processo da criança com a dislexia ele é um pouco mais lento. Não quer dizer que a criança com dislexia ela não é inteligente. Entende-se que o processo é mais lento. Então, o que ela precisa? Ela precisa do acompanhamento da equipe multidisciplinar, né? Porque essa criança tem que ser intervida no geral, no modo geral. Então, é um conjunto de escola, terapeuta, família, né? Ela precisa de uma rotina organizada, porque a cabecinha dela tem que estar organizada. Quando eu oriento os pais e a escola, eu peço que seja objetivo, né? Quando for fazer uma atividade de matemática, que faça somente aquela atividade de matemática. Quando ela for fazer um texto, trabalhar uma questão de interpretação de texto, que seja trabalhado somente isso, para que a criança tenha condição de desenvolver melhor nessa atividade. Os pais, as famílias, as pessoas que compartilham o cuidado com essa criança, eles ficam com um pouco de receio, porque acham assim, cada criança tem seu tempo, claro. Cada criança tem seu tempo, porém existe o tempo certo para cada coisa. Então tem as janelas do desenvolvimento, né? A mãe pode ficar atenta ao seu cartãozinho de vacina da criança, que ali tem tudo direitinho, passo a passo das janelas do desenvolvimento. E hoje em dia tem acesso muito fácil. Então ela pode olhar e ver, minha criança tem 6 meses, está balbuciando, está sentando, se a minha criança tem 1 ano, o que ela já fala, o que ela emite som, se ela já fala 1 palavra, 2 palavras, 5 palavras, 10 palavras, entendeu? Então, o que acontece? Quando eu digo assim, que o olhar da mãe é um olhar diferenciado. Então, primeiro passo para diagnosticar ou ter uma hipótese de algo,
da criança são os pais, são as pessoas que compartilham o cuidado. Então, quando a mãe chega com essa queixa no consultório, é porque ela já observou isso ali. Então, a gente faz os protocolos de avaliação, a gente passa protocolo para os pais, para quem compartilha esse cuidado, para a mãe, para poder estar aplicando em casa em questão da rotina da criança, para ver se ela tem esse avanço. Agora, o mais importante, quando a mãe observar que tem algo diferente, ela tem que procurar um profissional adequado, porque o mais importante não é o diagnóstico, o mais importante é você observar que tem, né, essa situação, que a mãe vê que a criança tem algum tipo de dificuldade e procurar esse profissional para intervir. É o mais importante, a intervenção precoce, ela é a mais importante do que o diagnóstico. Cada caso de dislexia deve ser tratado como único e o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar é essencial para encontrar soluções que facilitem o aprendizado. Saúde e até o próximo programa!